Pode estar bem pertinho ou ainda distante, mas quem é que nunca pensou em aposentadoria? O Conexão OAB de hoje traz esse tema que a gente espera que esteja no futuro de cada um de vocês, trabalhadores que estão nos assistindo. Quem conversa com a gente hoje é o advogado Flávio Antônio Mendes, ele atua na área previdenciária. Flávio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Carol. É um prazer imenso aí estar participando da TV Câmara, né, desse bate-papo a respeito de previdência, um tema que atinge, né, toda a população, que quem realmente nunca se preocupou aí em questão de aposentadoria, quando vai se aposentar, como vai ser essa aposentadoria, né, com quanto vai se aposentar, são temas aí recorrentes que a gente vê no dia a dia do brasileiro, né? Pois é, e como eu falei agora no começo, a gente acaba pensando em dois públicos, né, quando a gente fala em aposentadoria. Tem os mais jovens, os jovens adultos, que a aposentadoria ainda está um pouco distante, e os mais velhos que já pensam concretamente na aposentadoria, quando ela vai chegar ou já está se planejando para isso. E pensando nesses dois públicos e na sua experiência, você acredita que o brasileiro acaba deixando para a última hora essa preocupação com a aposentadoria? E se isso for verdade, acaba tendo consequência quando a gente precisa dela? Sim, na verdade, o brasileiro, ele realmente vai deixar para pensar em sua aposentadoria, né, nessa garantia do futuro, né, bem tarde, bem tarde. Isso daí acaba acarretando consequências, sim, porque muitas vezes, quando ele se pega no momento de aposentadoria, né, que implementou os requisitos para a concessão aí da sua aposentadoria, já é tarde para rever algumas características, né, e se aposentar com um bom benefício, né, ou pelo menos um benefício esperado, né. Então, assim, a recomendação que a gente sempre dá para o trabalhador, né, para o segurado da Previdência Social, é que ele faça, né, tenha um objetivo em primeiro lugar, né, o que estaria satisfazendo aí as necessidades dele no futuro, né, e se planejando para que isso venha acontecer da melhor forma possível, Carol. Você até respondeu o que eu ia perguntar, mas se você quiser complementar, porque qual que seria a sua dica, né, para esse trabalhador que está no começo da carreira, já começar a planejar uma aposentadoria tranquila? Isso até pensando num cenário melhor do que o que a gente está vivendo hoje, né? Porque a gente está enfrentando desemprego, uma crise econômica que até dificulta esse objetivo, né, da aposentadoria no final da vida. Com certeza. A minha orientação é realmente fazer um planejamento previdenciário, né? Isso daí é de extrema importância, tanto para aquele segurado trabalhador, né? O trabalhador empregado, quanto para o segurado autônomo, né? Aquele que faz os recolhimentos mês a mês, né? Tanto para um quanto para outro, é muito importante fazer um planejamento previdenciário, porque através do planejamento previdenciário, ele vai estar analisando, né? O profissional vai estar analisando o tempo de contribuição que ele possui, né? Quais foram os salários de contribuição que ele teve ao longo da vida, o que isso vai impactar na aposentadoria dele, né? Qual é o salário que supostamente ele estaria recebendo. E isso daí é muito importante, porque com isso ele já começa a planejar outras formas também de garantir o seu futuro, como uma previdência privada, né? Ou de repente aí para o autônomo fazendo um recolhimento um pouco acima daquilo que ele já vem recolhendo. É importante. E já que a gente está falando tanto de planejamento, vamos focar uma última pergunta pensando mais nesse público mais novo, né? Eu até perguntei para alguns amigos meus de uns 30 e poucos anos, ou 20, quase 30, se eles tinham dúvidas sobre aposentadoria, para saber o que o pessoal queria que a gente trouxesse aqui, né? Uma dúvida acabou chamando a atenção, que assim, era a preocupação. Eu vou aposentar? Vai existir aposentadoria quando chegar a minha vez? Então, essa preocupação realmente é válida? Olha, Carol, eu acho que uma pergunta interessante, né? Principalmente vindo aí de um público jovem, né? Um público que realmente tem que se preocupar mesmo com o futuro, com a aposentadoria, porque vai chegar para todo mundo, isso é inevitável. Mas é uma pergunta
que hoje é muito remoto, né, que acabe a aposentadoria, né, que o governo, né, federal venha extinguir a aposentadoria, extinguir o INSS. Por quê? Porque a fonte de custeio do INSS, né, da Seguridade Social, digamos assim, de uma forma ampla, ele é muito grande, né? São diversas formas de custeio que vai muito além das simples contribuições vertidas pelo trabalhador segurado, né? Contudo, o que acontece? Fala-se muito, né? A mídia, a gente ouve muito, né? Fala-se em um grande déficit, né? Que tudo é culpa da Previdência, o que se paga, né? A título de benefício previdenciário. E, na verdade, isso daí não é o real, não é o que acontece realmente nesse sistema previdenciário. Sabemos, né? Nós, especialistas que estamos aí, que estudamos o direito previdenciário quase que diariamente, sabemos que o sistema previdenciário ele gera um grande superávit, né? Não existe esse déficit, né, que tanto falam. Na verdade, assim, o arrendimento, se tudo aquilo lá que fosse arrecadado pelo INSS fosse realmente somente destinado a pagar os benefícios previdenciários, a gente teria dinheiro guardado para pagar muitos e muitos anos de benefício previdenciário. Mas a gente sabe que o grande problema é que o governo ele acaba utilizando essa fonte de custeio, utilizando todo esse rendimento para aplicar em outras áreas, entendeu? Então, se tratasse somente de benefícios previdenciários, benefício social e saúde, que é o que integra, né, o tripé, né, da Previdência, entre aspas, a gente estaria o tripé da Seguridade Social, a gente estaria bem tranquilo. A gente entrou, então, nesse assunto da atuação do governo na área da Previdência. E é bom lembrar que, recentemente, a gente passou por uma reforma da Previdência, em 2019. Você que trabalha dia a dia com as pessoas que estão preocupadas com a aposentadoria, você percebe que tem alguns pontos que foram mudados com essa reforma que ainda geram muitas dúvidas nas pessoas? Sim, na verdade, o que acontece? A Previdência Social, ela sofreu essa alteração nessa reforma aí em novembro de 2019, né? E acabou aí trazendo muitas dúvidas aos segurados, né? Muitos acreditam que nunca mais vão se aposentar, muitos acreditam que vão se aposentar só com 65 anos de idade, muitos acreditam que todo o tempo que contribuíram acabaram perdendo. As dúvidas do dia a dia do escritório, elas são inúmeras, né? E a gente tenta, da melhor forma possível, tranquilizá-los, né? Trazer a realidade, né, para eles, para que eles possam me entender um pouco, né, do que acontece, de como que é, quais são as regras de transição que se aplica para cada tipo de aposentadoria. E o mais importante é o segurado entender que cada caso é um caso. Não adianta, às vezes, escuta, né, de um colega, de um amigo, de alguém que não conseguiu se aposentar pelo INSS e tal, mas isso daí não é uma regra para todo mundo, né? Nós temos no nosso sistema hoje 4 regras básicas de transição, né? E essas regras, elas vão ter que ser analisadas, esses casos vão ter que ser analisados em cima de cada uma dessas regras, né? A fim de que se busque o melhor benefício, aquilo que melhor vai amparar o segurado, o trabalhador, aquilo que realmente vai trazer para ele o melhor benefício, entendeu, Carol? E outra dúvida que chegou para mim, que eu acho que é um pouco o que você falou, que é também as pessoas que têm dúvida se vão aposentar pelas regras antigas ou pelas regras novas. Então, como que está funcionando essa regra de transição para as pessoas que estavam lá na bica para se aposentar e aí chegou a reforma? Sim, então, nós temos hoje 4 regras básicas de transição, né? Essas regras, elas vieram exatamente para ser aplicadas àqueles que já estavam filiados ao regime da Previdência Social anteriormente ao dia 13 de novembro de 2019, né? Nós temos hoje a regra permanente, que é a regra que vai ser aplicada para todos os segurados
filiados ao INSS após o dia 13 de novembro de 2019, né? E temos aí as regras de transição que se aplicam para os anteriormente filiados, né? Essas regras aí, elas vieram exatamente para que não fosse tão injusto, né, com os já segurados, o sistema novo de previdência, né, com essa reforma, né, o que veio com a reforma. Então, o que acontece? A gente tem que analisar cada uma dessas regras de transição para ver aquela que melhor se aplica ao trabalhador segurado, né? Nós temos a regra de transição por pontos, né, que é aquela regra de transição que soma-se a idade, né, ao tempo de contribuição, ao tempo de serviço e atinge uma pontuação mínima, né, que é uma regra excelente para aqueles que têm um tempo a mais, né? O homem, por exemplo, ele se aposenta com 35 anos e a mulher se aposentava com 30 anos, né? E é aquele trabalhador segurado que conseguir atingir um número maior de tempo de contribuição, né? E possuir uma idade um pouquinho já avançada, que somando os dois resulta numa pontuação que hoje é de 98 pontos, ele tem sim direito a um benefício melhor dentro da regra de transição. Temos também a regra da transição para aqueles que se faltavam menos de 2 anos para estar conseguindo o tempo mínimo de aposentadoria, entendeu, Carol? Então, se no dia 13 de novembro de 2019 a mulher contava com 28 anos, no mínimo, de tempo de serviço, ou o homem 33 anos de tempo de serviço, faltando menos de 2 anos para atingir o tempo mínimo, essa pessoa tem um benefício enorme, né? Que aplica-se um pedágio de 50% em cima do tempo faltante, né? Independentemente da idade, ele consegue se aposentar por tempo de contribuição e as regras para o salário de benefício são aquelas regras da Previdência anterior, entendeu? Antes da reforma. Então, assim, realmente é a melhor regra que nós temos hoje, tá? Por isso que é importante, né? O trabalhador que está nos ouvindo, o trabalhador que está aí na iminência de se aposentar, de adquirir a sua aposentadoria, ele buscar todas as formas possíveis para agregar maior tempo de trabalho, né? Temos a regra de transição da aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Temos a aposentadoria para aqueles que faltam mais de 2 anos, né? Faltavam mais de 2 anos para atingir o tempo mínimo de tempo mínimo de contribuição para a concessão do seu benefício, entendeu? Aí sim, esse daí se aplica uma regra de um pedágio de 100% sobre o tempo faltante, tá? Isso daí vai ser um pouquinho prejudicado, se aplica uma regra de 100% do tempo faltante, mais uma idade mínima, entendeu? Então, realmente, essa é uma situação um pouquinho mais complicada. E uma recomendação básica, então, seria: cada caso é um caso, é melhor cada um cuidar do seu caso, não olhar para o vizinho, não olhar para o primo, para o amigo, porque cada situação vai ser uma coisa diferente e o bom é procurar o que ficar melhor para a pessoa, né? Exatamente, exatamente. O meu conselho é procurar um profissional que seja atuante, né, que seja um profissional que realmente um especialista na área da previdência, se trata de uma área muito complexa. Nós temos aí mudanças diárias, o INSS, né, é muito difícil lidar com o INSS, porque o INSS ele é bem taxativo e diante do inúmeros casos que temos de requerimentos junto ao INSS, também fica difícil deles fazerem uma análise mais aprofundada do caso. Então, assim, o meu conselho realmente é procurar um profissional, sentar com esse profissional, descrever todo o histórico laboral que a pessoa passou ao longo de sua vida, o tipo de trabalho, qual era a natureza, se teve aí origem rural, se não teve, se o trabalho era insalubre, se a pessoa teve contribuições ao longo da vida, se permaneceu algum período afastado por algum benefício por incapacidade. Tudo isso daí é importante para a gente colocar aí na soma, né, e chegar aí o melhor tempo para que se encaixe na melhor regra de transição.
E agora você falou da soma, então as próximas duas perguntas, elas vão ser mais genéricas, porque como você já deixou bem claro, é difícil a gente fazer um cálculo assim que valha para todo mundo, porque cada um vai ter Exatamente. suas realidades e especificidades. Mas pensando Exatamente. ali na pessoa que está no meio da sua carreira, na metade da vida profissional, não está nem muito perto da aposentadoria, nem muito longe. Então já está trabalhando, Uhum. enfim. Como que ela pode calcular quando ela vai aposentar? Sim, as regras, né, as regras de transição, elas já estão estabelecidas, né? O planejamento previdenciário, ele funciona exatamente para isso, para que a pessoa tenha uma previsão de quando vai chegar a aposentadoria dela. A gente consegue dar, inclusive, para essa pessoa uma previsão de renda, né, de benefício previdenciário, em cima das contribuições que ela já teve. A gente consegue orientar essa pessoa a fazer contribuições, se possível, maiores do que aquela que ela já vinha contribuindo, exatamente para atingir aquele objetivo que ela tem ao final da vida contributiva, né? E é o planejamento, exatamente para que não aconteça aquilo que muitos passam, né? De se aposentar, aplica-se a regra de transição, né? E vem de repente aí um fator previdenciário, né, que é aplicado em uma das hipóteses da regra de transição, e esse salário aí, em razão da idade, acaba chegando ao salário mínimo e a pessoa se vê numa situação bem complicada aí para tocar o resto da sua vida. Sim, e falando desse valor, tem como explicar qual que é o cálculo básico que o INSS usa para calcular o valor que vai ser o final, né, da aposentadoria realmente, se é a média dos salários, das contribuições, ou se é o salário final. E você já até deu algumas dicas, né? Mas como que a gente pode fazer se a pessoa fez esse cálculo e falou, epa, não gostei desse valor, tem como melhorar? Tem sim. Bom, a regra básica é o seguinte: antes do dia 13 de novembro, para todos aqueles que têm direito adquirido, para essas pessoas aplica-se 80% da média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 94, né? Excluem-se as 20% menores, né? Aqueles salários que foram baixos, aqueles salários de contribuição que realmente foram baixos, e a gente aplica-se esse descarte, né? E das 80% maiores, após atualizadas, faz-se a média, né? E dessa média aí sai o salário de benefício. Claro, vai se aplicar o fator previdenciário, né? Então temos ainda alguns outros cálculos, mas basicamente é isso. Na regra vigente, né, para todos aqueles que vão entrar na regra de transição, seja por pontos, seja por pontos e mais idade, mais tempo de contribuição, aplica-se uma regra diferente, né? A regra deixou de ser aquelas 80% maiores para passar a ser a 100%, a totalidade das contribuições de julho de 94 para cá, né? E o que acontece? Em cima desse cálculo, aplica-se um percentual de 60%, né? Sai de 60%, subindo o cálculo em 2% a cada ano trabalhado, tá? A partir dos 15 anos a mulher e 20 anos o homem. Então, um exemplo: o homem vai se aposentar com 60%, a regra básica é 60%, e ele tem 35 anos, ou 40 anos de trabalho, tá? Então, dos 20 anos para frente, aplica-se 2% a cada ano, aonde se aplica-se um percentual de 40%, aposentando esse homem com 100% da média dos 100% das contribuições, entendeu? Então, assim, o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos realmente, 40 anos de contribuição homem, 35 anos de contribuição mulher, para estar se aposentando com 100% da média das suas contribuições. E aí tem a idade mínima, né? E com a idade mínima, exatamente. Nós temos aí na regra de transição, né, como eu te falei, para aqueles que não tinham ainda menos de 2 anos, aplica-se a regra mínima, 57 anos no caso da mulher, né, para esse ano, porque a gente tem aí um acréscimo de 6 meses a cada ano, e 62 anos
para o homem. E agora vamos pensar, né? A pessoa foi lá, trabalhou, conseguiu chegar e entregar o pedido de aposentadoria dela, fez os cálculos, fez tudo o que precisava. Como que o INSS avalia esse pedido? Quanto tempo demora? E quais são os problemas mais comuns nessa fase? Para você dar algumas dicas para a pessoa poder evitar, inclusive, esses problemas. Olha, a aposentadoria frente ao INSS requerida pelo próprio segurado deveria ser a regra, né? Porque o que acontece? O segurado pagou aí durante tantos anos, confia, né, no sistema da Previdência, e que esse sistema realmente venha lhe amparar, né, da melhor forma possível, e infelizmente não é isso que acontece, né? Hoje nós temos o problema não tanto um problema, né? Não posso falar que é um problema, mas para muitos é um problema do INSS digital, né? Do meu INSS. Todo requerimento de benefício é feito por lá, né? A gente entende que a intenção realmente foi de facilitar a vida do segurado, né? De ter ali à disposição um sistema onde ele pode fazer o requerimento do próprio celular, do próprio computador, facilitando assim o acesso. Mas, infelizmente, a gente, nem todo mundo tem essa habilidade, tem esse acesso, né? Acaba gerando uma certa dificuldade para a maioria dos segurados, né? Principalmente para os mais idosos, né? Que têm mais dificuldade com esses meios digitais. Mas o que acontece? A intenção é boa, eu acho que para o futuro é algo muito importante, tendo em vista que hoje a gente está cada vez mais, né? Inclusive com a pandemia, nós ficamos cada vez mais habituados a fazer tudo virtualmente, né? Inclusive a nossa reunião, e o que acontece? Isso daí faz com que se torne, realmente, vai se tornar mais fácil, de fácil acesso no futuro. Mas hoje é um fato que realmente dificulta a vida do segurado. Depois nós temos algumas outras hipóteses, né? Que o INSS, por si só, ele não faz uma análise tão criteriosa como deveria ser feito, né? Ele não vai ficar perguntando ali para o segurado, né, se ele possui lá o trabalho militar, né, prestou serviço militar, se ele trabalhou insalubre ou não, se era periculoso o período em que ele trabalhou, se por um acaso ele já teve alguma ação trabalhista. Ele não vai fazer essas inúmeras questões, né? Mesmo porque o atendimento tem que ser de bate-pronto, né? Ele atende ali, pega a carteira, vê o tempo que tem os 35 anos, no caso do homem, e já tem o direito adquirido, ou se não entra em umas regras de transição, e acaba concedendo o benefício, e a pessoa sai dali com um benefício, muitas vezes, mal analisado, né? E um outro problema, né? O que acaba gerando, inclusive, Carol, inúmeras revisões previdenciárias. Né? Aqui no escritório, a gente tem uma demanda gigante de revisão, exatamente em razão disso daí, do INSS ele não analisar como tem que ser analisado um caso em concreto, né? Buscar beneficiar o segurado da melhor forma possível, trazendo aí tudo aquilo que pode agregar ao tempo de trabalho dele, entendeu? E daí nós temos aí um outro grande problema, que são os benefícios por incapacidade, né? A gente vê muita gente hoje tendo o seu benefício cassado, cessado, né? Muitos benefícios aí sendo suspenso, benefícios negados para pessoas, muitas vezes, que não têm a menor condição de exercer a sua atividade laboral, né? A gente vê que existem tantas pessoas aí desamparadas, né? Por não ter aí um benefício previdenciário e já não ter mais idade para continuar aí trabalhando, e muitas vezes essas pessoas aí nem têm informações suficientes para estar no buscar os seus direitos frente ao INSS, né? A Seguridade Social, ela tem por objetivo trazer essa proteção social, né? E proteger da melhor forma possível aí os direitos fundamentais do ser, né, do ser humano. Então, o que acontece? Ela deveria ser mais ampla, deveria trazer um pouco mais para perto, né, essas pessoas desamparadas, essas pessoas que, infelizmente,
acabam não tendo aí à disposição meios, né? Não tendo meios para se buscar esse benefício. Temos pessoas também com deficiência, pessoas com enfermidade que não podem exercer o trabalho, que acabam sendo negados, né, os benefícios negados pelo INSS, que chegam aqui no escritório traumatizados, muitas vezes, com a má atuação do profissional, né, e acabam aí quase que desistindo, e a gente precisa realmente mostrar para eles de que eles precisam buscar os seus direitos, né, fazer valer os seus direitos, os anos de contribuição, e eles estão doentes, incapacitados para o trabalho, não porque querem, porque realmente a doença pode vir para qualquer um, e tem sim que ter uma proteção social para essas pessoas também. E como você falou, informação é tudo, é muito importante, e a intenção do nosso programa é justamente essa, trazer um pouco de informação aqui sobre as aposentadorias, como você pode se informar, né? Então, se você quiser até deixar um último recado, como que o pessoal pode se informar melhor sobre a aposentadoria? A gente falou mais do INSS, mas tem também, falamos um pouquinho, né? Mas da previdência privada, dos autônomos, enfim. Então, um último recado, só para deixar bem à vontade as pessoas que estão assistindo, aí realmente procurar o que é o direito deles, onde tem essas informações, porque é um assunto importante para todo mundo. Sim, com certeza. O próprio site do INSS, Carol, ele é bem completo, viu? Ele é bem didático, tem uma leitura fácil, faz com que a pessoa tenha noção dos seus direitos, aquele benefício que melhor se encaixa a ele, né, que vai amparar ali os seus problemas. E daí nós temos também o INSS por si só, né, que presta alguma informação, então é importante que a pessoa procure o INSS. Tem o programa, né, o aplicativo, o site do Meu INSS, em que a pessoa tem que fazer um cadastro, tem que obter uma senha, mas ali também traz diversas informações da pessoa em concreto, né, como o tempo de serviço, tem o simulador, né, tem ali os benefícios que ela pediu ao longo da vida, tem a possibilidade da pessoa verificar se os benefícios, né, estão sendo pagos ou não. Tem muita gente que tem dúvidas, né, se os benefícios, se a contribuição previdenciária vem sendo recolhida pelo empregador. Então também dá para fazer essa consulta. É bem completo mesmo, né? E fugindo desses meios que estão aí à disposição de toda a população, nós temos aí a minha orientação é que procure, né, um profissional do direito, né? Nós temos a OAB, né, que disponibiliza aí assistência judiciária, com advogados plantonistas, onde as pessoas podem ir até a OAB, principalmente as pessoas mais carentes, e procurar uma informação lá, tirar uma informação com o advogado, de qual é o caminho que tem que se percorrer, né? Então, temos também os profissionais aí especializados. É importante que se procure um profissional especializado na área previdenciária, por se tratar de um tema tão específico, de um tema tão complexo, né? Que depende de conhecimento maior para se atingir os seus objetivos. E então eu acredito que esses são os caminhos. Então a minha orientação realmente é para que as pessoas elas procurem esses meios, procurem se informar, né, dos seus direitos, para que elas possam obter aí o seu benefício previdenciário. É importante também para aqueles que possuem condições, né, fazer o seu planejamento, que é de extrema importância para o futuro, né, fazer um planejamento previdenciário, trazendo informações importantes para o profissional, para que ele chegue aí a te dar informações, a dar informações a essas pessoas do melhor benefício no futuro. Flávio, muito obrigada por essas informações sobre a aposentadoria, sobre a previdência, e obrigada a você também que nos assistiu. Esse foi o Conexão OAB falando de aposentadoria. A gente se encontra na próxima oportunidade. Até mais!